Muito boa tarde, internautas da JMV TV. Estamos com mais uma edição desta quinta-feira do JMV Notícias, edição do dia 17 de fevereiro do ano 2011. Vamos com a previsão do tempo antes das manchetes, dos destaques desta edição. Olha, sexta-feira, amanhã vamos ter aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima vai ser de 21, máxima de 31. No sábado, sol e aumento de nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 21, máxima também mantendo-se a exemplo de sexta-feira, 31 graus. Domingo, máxima 22, mínima 22, máxima 32, com sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Aí, portanto, a previsão do tempo para este fim de semana aqui em Timbó e região. E a chuva deu uma trégua, né? O sol já apareceu, tempo nublado, mas deu uma trégua, o nível dos rios aqui da nossa região já estão, né, voltando ao normal, o que está trazendo tranquilidade à comunidade do Médio Vale do Itajaí. Os destaques dessa edição, destaques do JMV Notícias, tudo pronto para o segundo Cultura Rock, que vai acontecer nesse final de semana aqui em Timbó. Também uma matéria sobre a Biblioteca Pública Municipal com novo horário, falando um pouco do trabalho aí da Biblioteca Pública Municipal de Timbó. Vereador Oswaldo Messner, vereador lá de Indaial, mais conhecido como Santo Antônio do PMDB, fala sobre a implantação de lombadas eletrônicas no município de Indaial. Tem aumentado o número de acidentes, alta velocidade. O vereador Santo Antônio preocupado com essa situação e usou a tribuna da Câmara de Vereadores de Indaial para falar sobre este assunto. Também uma matéria lá da localidade Rio Fortuna, que foi atingida com deslizamento, né, depois das últimas chuvas. Daqui a pouco você vai assistir essa matéria lá da localidade de Rio Fortuna. Nós vamos por um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais notícias aqui no JMV Notícias. Uma obra solicitada pela população há pelo menos 20 anos, que vai beneficiar o transporte e a mobilidade urbana, além de evitar os alagamentos durante as chuvas. A obra de macrodrenagem, realizada pela Prefeitura de Timbó, teve início no ano de 2010, com a colocação de enormes tubos, e será finalizada com a pavimentação asfáltica ao longo de toda a via. A previsão é que ela seja entregue à comunidade da Araponguinhas até o final de 2011. Que não tenha mais a poeira, as enxurradas, né? Vai para nós, valoriza os terrenos também, nosso bairro. O valor total da obra é de 4,7 milhões e a Prefeitura de Timbó também incluiu nela as obras de drenagem e pavimentação da rua Oscar Pisque e a recuperação das margens do rio Pomeranos. Para saber mais sobre as ações da Prefeitura de Timbó, acesse www.timbó.sc.gov.br. Queremos agradecer a audiência dos internautas aqui no JMV TV, o JMV Notícias, e falando em notícias aí os alunos da FURB, o Ricardo Duarte, do curso de Engenharia, e Franciele da Silva e Luciano Pereira, do curso de Administração, junto com a professora Ida Noriler, depois da manhã, viajam sábado para o Vale do Silício, lá na Califórnia, Estados Unidos, considerado o berço do empreendedorismo mundial. Eles venceram 3 das 4 categorias do terceiro concurso estadual de plano de negócios promovido pelo Sebrae de Santa Catarina. E acontece nesse final de semana, o segundo Cultura Rock. A reportagem é da jornalista, repórter Mariana Alcântara. O JMV TV está hoje aqui na Fundação Cultural de Timbó para falar um pouquinho sobre o Cultura Rock que acontece esse final de semana. Estamos aqui com a Inês Klauman Godoy, que ela é coordenadora de eventos aqui da Fundação Cultural. Eu
queria saber um pouquinho como é que foi o evento em 2009 e quais são as novidades para 2010. Em 2009, a gente teve a primeira edição do Cultura Rock, que foi com a intenção de trazer mais diversidade às apresentações da Fundação Cultural, que é carente de eventos para esse tipo de público, né? Então, a gente buscou trazer alguma coisa diferenciada para atingir um público maior, né? No ano passado, a gente teve Moto Rocker, que também foi destaque, né? E esse ano, com a Banda Hangar, o público tem um presente a mais para curtir, né? O encontro de bateristas, que acontece já a partir das 9h30 na Praça da Tapioca, já tem bastante inscrições, mas o pessoal ainda pode fazer suas inscrições no site do www.culturatimbó.com.br. E a gente espera assim, um dia bem agradável, com a presença de bastante público, porque é gratuito, as inscrições são de R$20 somente para os bateristas que vão estar participando, e ainda eles vão receber uma camiseta e um certificado de participação. Os workshops à tarde acontecem no Jardim Botânico, também tem entrada gratuita para o público, e trazem Nando Melo, trazem também Fernanda Terra. Para a noite, então, temos a apresentação da banda Máfia, da Masterpiece, e a grande banda Hangar, né, que começa a 1h da manhã. Então, para quem curte rock, realmente uma programação espetacular. E mesmo que chover, o encontro de bateristas ali na Praça da Tapioca vai acontecer da mesma maneira? Sim, vai acontecer porque a gente tem tenda coberta, né? Então não há problemas com os instrumentos que o pessoal deve trazer. A gente não fornece os instrumentos, são os bateristas que trazem, mas eles vão ter a proteção, então. Inês, para os shows à noite, como é que está o ingresso, como é que está a venda e qual é o preço dos ingressos? O preço dos ingressos está em R$15, tem na Fundação Cultural, tem postos de venda, mas no local é o mesmo valor, né? A idade mínima é 16 anos e o pessoal pode curtir aí o nosso Cultura Rock com bastante animação, porque vai ser muito legal, muito divertido. E o vereador Santo Antônio, o Oswaldo Metzner, mais conhecido como Santo Antônio, vereador lá de Indaial do PMDB, está pedindo a implantação de lombadas eletrônicas em Indaial. O vereador está preocupado com o alto índice de acidentes, vários acidentes, inclusive até com vítimas fatais já aconteceram lá em Indaial. É grande o fluxo de veículos na cidade de Indaial. Houve alteração no trânsito, mudança no trânsito na área central de Indaial, mas lombada eletrônica ainda não foi implantada lá no município. O vereador Santo Antônio usou a tribuna da Câmara de Vereadores de Indaial para falar sobre o assunto. Como autor do projeto, esta casa dá todas as condições para que o prefeito e o vice-prefeito façam um grande trabalho. Certo? Então, esse projeto é uma iniciativa que vai forçar o executivo também, no bom sentido, acelerar essa disciplina do trânsito. Nós estamos estarrecidos, como diz o nordestino. Nós estamos mais do que estarrecidos. Nós estamos, às vezes, até, como diz o dicionário nordestino, estarrecido, abestalhado, diante de tanta indisciplina no trânsito. Digo e repito, estarrecido e às vezes até abestalhado, porque não podemos admitir que uma pessoa em sã consciência possa sentar no volante de um carro e dirigir um carro embriagado. Não dá para admitir, senhor presidente. Não dá para admitir, seja da minha família ou não. Eu tenho mais de 30 anos de carteira, graças a Deus não boto bebida de álcool na boca, nunca tomei nada, não bebo, não fumo, graças a Deus. Nada contra quem bebe, quem fuma, pode beber para ficar deitado no chão. Mas, por favor, não vai dirigir um carro porque você vai matar o filho de alguém. Você vai matar o meu filho. Então, esse projeto, a padronização das lombadas eletrônicas, senhor presidente, e eu até pediria a Vossa Excelência que, como presidente deste Parlamento, fizesse também a sua parte no sentido de agilizar junto ao Poder Executivo para que, quanto mais rápido possível, Indaial tenha condições de implantar essas lombadas eletrônicas, porque elas são educativas. E o que nós queremos aqui é padronizar para não transformar as lombadas eletrônicas num caça-níquel. Nós não queremos caça-níquel, nós queremos disciplinar o trânsito. E a casa está dando esse respaldo ao prefeito. Então, seriam essas colocações e agradecer
a todos os vereadores pelo apoio em primeira votação e certamente em segunda votação deverá se repetir o apoio. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. E a Biblioteca Pública Municipal de Timbó está com novo horário. Detalhes depois do intervalo comercial. E voltamos com JMV Notícias, edição desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro do ano 2011. O Ministério Público Federal protocolou a ação civil pública solicitando à Justiça que proíba ocupações, invasões, devastações, aterros, desmatamentos, construções e demais ações que criem risco à preservação ambiental das margens do rio Itajaí-Açu. É muito importante, né? Até porque na ação o Ministério Público Federal pede que a União condicione a concessão de ocupações à proibição de desmatar, aterrar ou então construir na área em questão. Assinado pelo procurador da República, João Marques Brandão Neto, a ação tem como alvo a União, Estado e também IBAMA, Fátima, e vai abranger mais lá os municípios de Blumenau, Gaspar, Ilhota e Itajaí Navegantes. Para o procurador, a ocupação das margens do rio tem recebido, na maioria das vezes, a chancela, né, o apoio do poder público. E a Biblioteca Pública Municipal de Timbó tem aí um novo horário. A repórter Mariana Alcântara foi conferir. O JMV TV está aqui hoje na Biblioteca Municipal Professor Péricles Prade, aqui de Timbó. E a gente tem uma nova bibliotecária, que é a Luciete. Luciete, eu queria saber como é que está o trabalho, como é que são as novidades aqui da biblioteca. A biblioteca, a novidade inicial é o horário de funcionamento, que agora são das 8 da manhã às 17, sem fechar para o almoço. Então, todas as pessoas que estiverem no seu horário de almoço, podem vir até aqui. E quem é novo, quem quer se cadastrar na biblioteca, como é que faz? Basta trazer o comprovante de residência, identidade, CPF. Menores de 16, dos pais. E paga alguma coisa para pegar os livros? Não, nenhuma taxa. E a localidade de Rio Fortuna também foi duramente castigada com as chuvas que vêm se abatendo aqui em nossa região. Localidade de Rio Fortuna, aqui em Timbó. O repórter Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV, tem mais detalhes. Aqui na comunidade de Rio Fortuna, novos deslizamentos de terra estão prejudicando o acesso dos moradores às suas propriedades. Está conosco aqui o Marino Darui, que é um dos líderes dessa comunidade. Marino, o que aconteceu aqui? Olha, andou chovendo demais, não para mais de chover e continua caindo as barreiras. As barreiras que caiu antigamente, as de 2008, ainda elas não pararam de cair, sabe? Aqui na igreja, a barreira que derrubou a igreja, ela não mexeu mais, não. Só que na estrada continua caindo. A gente percebeu que a estrada ficou bastante prejudicada aí com as chuvas, quer dizer, aqui houve uma chuva além do normal, né? Bastante chuva, se não parar de chover, a cara desse tempo é para acontecer pior do que 2008, se não parar de chover. Estamos bastante prejudicados na estrada também. Você vê que caiu diversas barreiras e fora o que está pendurado para cair. E há alguma ameaça assim em alguma propriedade específica? Qual é a orientação que vocês estão repassando para os moradores dessa região aqui? Bom, eu acho que os moradores eles deviam ficar de olho, sabe? Ficar de olho para não ficar debaixo de nenhuma barreira. No Rio Fortuna há pessoas que estão correndo risco e a gente não sabe nem o que fazer, mas hoje será tomado providências, será chamado a Defesa Civil, ele já foi chamado e vamos tomar providências para tirar algum morador que esteja em área de risco, porque a coisa não anda muito boa. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Timbó, que também é responsável pela agricultura, Mário Vieira, também veio vistoriar aqui as obras de recuperação, de remoção de uma barreira no Rio Fortuna. Secretário, como é que está a situação do município de Timbó? Olha, está começando a ficar preocupante, né? Visto que está caindo algumas barreiras, né? Nós estamos aqui numa delas. Tem alguns pontos que a água lavou, né? Tubulação aparecendo. Realmente, temos que rezar para que a chuva pare, para que não dê mais prejuízo, né? Ao nosso município, né?
Secretário, a gente sabe que a questão agora é emergencial, é liberar os acessos e tal, mas já tem algum levantamento ou alguma estimativa dos prejuízos até para a agricultura? A princípio a gente não tem ainda um valor nem estimativo, né? Mas no decorrer dos dias a gente vai tomar posse de toda a situação para depois fazer um levantamento geral, né? Aqui na comunidade de Tiroleses, em Rio dos Cedros, divisa com Timbó, acontecimentos da força da natureza fizeram com que as plantações de arroz e também uma casa que fica aqui aos fundos fosse totalmente destruída. Como vocês podem ver nas imagens, aqui havia um rancho e foi totalmente levado pelas águas. O interessante é que parte destas construções e também uma casa que ficava aí aos fundos já foi destruída na tragédia de 2008. E agora, novamente, esta localidade, esse trecho aqui da localidade de Tiroleses, uma encosta da montanha, veio abaixo e acabou destruindo aqui uma residência e também várias benfeitorias desses proprietários que aqui residem. Estamos com a dona Carmela, ela veio aqui vistoriar essa região. Dona Carmela, como é que a senhora está vendo essa situação aqui? Muito péssima, né? Feia. Tá feio aqui. A senhora conhecia os proprietários dessa casa? Conhecia. E aconteceu quando esse desmoronamento? Isso aí foi domingo pelas 5 da manhã, para segunda-feira. E a comunidade vive assustada aqui com todos esses acontecimentos, né? Muito assustado. Até eu me assustei muito com esse barulhão da bareira que caiu aí tudo. Sério mesmo, fiquei assustada. A menina também, as duas ali se acordaram, viram a bareira cair tudo. Bom, nós chegamos aqui próximo à residência, aqui na comunidade de Tiroleses. Como vocês podem ver, a casa, isso aconteceu na noite de domingo para segunda-feira, na madrugada. E a casa foi praticamente toda destruída. Uma lateral aí foi atingida por pedras gigantes que desceram a montanha aqui do Rio Fortuna e Tiroleses. É uma imagem realmente impressionante. É uma avalanche que desceu da montanha. E vale lembrar mais uma vez de que essa região já havia sido atingida na tragédia de 2008. Nesse local que nós estamos aqui agora, havia uma casa, e essa casa já não existe mais, foi totalmente destruída. E agora, essa casa lateral, que também pertencia à família que é proprietária de toda essa região aqui, ela também foi destruída, eles tiveram que sair às pressas para não acontecer alguma coisa mais grave. E como vocês podem ver aí, ó, quanta pedra que desceu da montanha, é uma imagem assim impressionante, a fissura que existe na montanha aqui de Tiroleses, na extremidade com o Rio Fortuna, em Rio dos Cedros. É uma paisagem realmente impressionante. E desce ali da montanha um veio de água, é um ribeirão que está descendo, e com ele vem todos esses entulhos, a lama. Realmente nós até ficamos aqui caminhando nessa região e a gente vê que existe um lodo, assim, a gente até atolou, estou com o pé todo cheio aqui de lama, porque a gente afundou, como vocês viram também anteriormente, aquela senhora que estava aqui olhando a paisagem, ela também afundou na terra, porque é um lodo realmente que desce com toda essa água que vem da montanha. Aqui tem um morador que está tentando chegar na casa para ver a situação que ficou aí nessa casa. Segundo informações que ele nos passou, os moradores já não estavam mais na casa no momento em que desceu essa enorme barreira, essa avalanche aqui na comunidade de Tiroleses, divisa entre Timbó e Rio dos Cedros. Mas segundo ele, os moradores só tiveram tempo de sair um pouco antes dessa ocorrência e não conseguiram praticamente tirar nada. Como vocês podem ver aí, móveis ficaram aí na varanda, ficaram dentro da casa e eletrodomésticos inclusive foram levados pela correnteza, porque foi muita água e ao mesmo tempo as pedras e a lama que veio aqui. Uma cena assim muito impressionante, chocante realmente. Ali nos fundos fica uma olaria e segundo informações, parte dos eletrodomésticos, móveis e também o que restou dos ranchos que haviam aqui na propriedade foram levados pela água lá para essa olaria que fica ali nos fundos, é a olaria do Marceloto. Praticamente essa propriedade aqui ficou inviabilizada, o lodo é realmente
muito mole, não dá nem para caminhar aqui. Existe uma dificuldade muito grande para chegar até lá na casa. Impressionante, né? Os estragos que as chuvas causaram aqui também em Timbó, né? Com essas chuvas que desde domingo, lá na localidade Rio Fortuna e Tirolês, reportagem aí que vocês acabaram de assistir. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar vamos continuar falando sobre deslizamento lá em Rio do Tigre, em Benedito Novo. As chuvas também fizeram muito estrago na localidade do Rio do Tigre. Depois do intervalo comercial. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o novo salário mínimo, R$ 545. Agora, o projeto do novo mínimo vai ser enviado para o Senado, né, para ser votado na próxima quarta-feira. E eleitores que não votaram nem justificaram a ausência nas 3 últimas eleições têm até abril para organizar a situação do título eleitor, justificar porque não votaram. Em Santa Catarina são 33.529 pendentes. A consulta pode ser feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.gov.br, ou então procurar o cartório eleitoral de sua cidade. E vamos falar mais sobre deslizamentos, uma reportagem que o Evandro Lois fez lá na localidade, né, de Rio Tigre, onde lá também a chuva que caiu torrencialmente no último domingo e na segunda-feira fez muito estrago, principalmente na localidade, repito, do Rio Tigre. Benedito Novo voltou a registrar ocorrências em função das últimas chuvas que aconteceram neste final de semana e início de semana. A comunidade de Rio Tigre foi surpreendida com uma grande avalanche aqui na propriedade do senhor Geraldo Kurenk. Seu Geraldo, o que aconteceu aqui e quando é que foi isso? Isso foi segunda-feira à noite, pelas 9 horas por ali. E o que aconteceu? A montanha veio abaixo? Veio abaixo. Eu mesmo me deitei para ir dormir, daí eu escutei uma coisa, um barulho, parecia que vinha uma esteira aqui para dentro. E aí depois eu fiquei já com as orelhas em pé, porque era só chuva, né? E daí botei a cabeça fora lá porque estamos construindo lá. E aí olhei, escutei o barulho lá em cima. Era só pedra e pau que vinha para baixo, né? Aí eu disse para a família, foge do outro lado, que eu peguei o carro, que eu estou vivo por não sei porquê hoje. Porque eu tinha o carro ali, né? O carro ali dentro. Isso aqui o que era isso aqui? Isso aqui era um rancho grande de 500 metros quadrados. Eu tinha os ônibus, sabe? Né? E depois eu tinha o carro pequeno ali, né? Ali eu saí correndo lá, nem botei calça. Assim como eu vim da cama, corri, e minha sorte era que a chave estava dentro, né, do carro, senão eu não conseguia. Aí saí ali, dei o ré para lá, quando eu estava aqui, aí caiu atrás de mim, veio a barreira, já estava ali. Já estava no local onde estava o carro? O carro estava ali nessas madeiras, ó, nesses pau grosso ali que tem ali, né? Aí estava o carro. Se eu não conseguia ligar, porque a minha sorte que foi que a chave estava ali. Foi uma questão de segundos, então? Minutos, minuto, né? Então eu consegui engatar o ré, porque no susto talvez te atrapalha um pouco, né? Mas ali consegui botar o ré e vim uns 10 metros para fora e daí eu virei. E quando eu virei assim, daí apagou a luz, porque eu tinha a luz acesa aqui, né? Apagou a luz, a mulher disse lá embaixo, disse, o que deu agora? Diz, caiu. E daí fomos embora, se arranquemos, né? Para fora. E o senhor está construindo aqui, está ampliando a casa, né? Eu estou fazendo casa nova ali, mas não sei lá. Sorte que a barreira, vocês viram que estava perto, uns 2, 3 metros da casa, né? Que eles estão tirando, né? Mas a gente não sabe que vem de cima, né? E agora, enquanto vocês estavam em obras, o senhor estava morando aqui nos fundos, né? Eu estava ali na garagem do carro pequeno, né?
Eu estava ali no carro pequeno, né, onde tinha essa garagem, tinha as camas, para depois logo mais estar pronta. E nós íamos morar ali, né? Desmanchava depois o resto lá. Mas... Seu Geraldo, o que surpreende é que esse local aqui não é propriamente uma encosta de montanha, uma área plana, né? O que criou foi um canal aqui. Sim, isso foi uma avalanche, né? É, uma avalanche que saiu lá dos morros, dos piral, né? Mais ou menos dá o quê? Uns 500, 800 metros. Até onde é o começo da barreira, né? Então, vocês estão vendo o que deu ali, quanto barro que levou. E agora a sua família foi para onde? Não, nós estamos morando na outra casa aqui, né, aqui para frente, logo a primeira casa, onde tem os carros ali, né? Estamos morando lá, porque aqui é risco, né? E o senhor perdeu o que? Aqui além do rancho, tinha o que aí? Propriedade? Ali tinha 2 cavalos, que nós teremos hoje, né? Teremos, e 20 frangos, 9 marrecos, uma vaca também salvemos, né? E o resto perdi tudo, motor, máquina de cortar trato, arado, carroça, tudo, tem uns pedaços ali, né? Foi tudo. Fora a madeira, olha, que tem ainda embaixo, né? E aí é isso. Mas o que eu digo, porque eles estão proibindo o negócio né, de não cortar. Agora vê esses pau grosso lá, vocês estão numa área que esse vento, esses dias, barro molhado, e se mexe, e lá de repente cai uma árvore, tem uma grossa lá atrás, se mexe lá, a barreira está feita. Porque quem está na frente vem, né? Isso não tem como segurar, né? Como vocês podem ver aqui, nesse local era um grande rancho que havia na propriedade do seu Geraldo. E aqui, ó, vocês veem o detalhe de uma bicicleta que acabou sendo estraçalhada, e várias outras peças aqui que ele tinha para fazer o trato, para manusear o trato do gado. Enfim, é uma cena impressionante, realmente ficou tudo estraçalhado aqui. Tem madeiras que pertenciam à propriedade, tijolos, telhas, eternites, enfim. Todo esse material aqui foi totalmente destruído por esta avalanche de terra. E além da quantidade de terra que desceu, vieram árvores, inclusive árvores grossas, realmente com espessura bastante intensa. E também se pode observar várias pedras também enormes que vieram junto. Realmente a família teve muita sorte que conseguiu sair ainda a tempo e conseguiram se salvar. Bom, aqui vocês estão vendo o vale por onde desceu a avalanche. O André está mostrando aí imagens de por onde veio essa avalanche, lá de cima da montanha. Começou lá de cima da montanha, veio descendo aqui, margeando esse pasto. Aqui existe um vale, e por esse vale veio toda essa quantidade de terra e também árvores, enfim, pedras gigantes que desceram essa montanha. É uma cena realmente bastante impressionante. Vocês podem ver também ali a casa, que a casa não ficava numa encosta da montanha, a casa ficava numa área bem plana, mas ficava no caminho desse vale. Então é uma questão que tem que ser observada também pelas pessoas que moram em locais com essa característica. Vejam que em 2008, quando houve também a catástrofe aqui no Vale do Itajaí, essa propriedade, essa região, não chegou a ser atingida por nenhum deslizamento. E agora, 2 anos depois, acabou sendo atingida por esta avalanche aqui na comunidade de Rio Tigre, em Benedito Novo. Realmente, como vocês podem olhar pelas imagens, tá? O acesso é muito difícil. A quantidade de barro que veio é muito grande. E realmente a equipe está sofrendo para chegar até o ponto para colher imagens melhores. Aqui na comunidade de Rio Tigre, a comunidade acabou se reunindo para fechar uma lagoa de peixe, abrir a lagoa, porque
a montanha de terra que veio dessa avalanche, ela acabou obstruindo aqui parte da lagoa e os peixes poderiam até inclusive morrer. A senhora, como é que é o nome? Marlene. Dona Marlene. A senhora comprou alguns peixes aqui do vizinho? Ajudar. E vai fazer o que com esse peixe todo? Ah, comer. Comer, mas congelar agora? Congelar agora. Nós estamos aqui na propriedade do senhor Tibério Campestrini. Ele que é proprietário de umas lagoas de peixe aqui na comunidade de Rio Tigre, próximo à propriedade do Geraldo Tonoli, Geraldo Krenk, que teve sua propriedade bastante atingida por essa avalanche. Senhor Tibério, o senhor abriu a lagoa por quê? Para salvar os peixes? Isso, foi para salvar os peixes porque entrou muita areia da barreira, né? E para evitar o pior, então abri para salvar um pouco os peixes. E agora o senhor está vendendo esses peixes emergencialmente para poder salvar um pouco daquilo que o senhor produziu? Um pouco da despesa que eu tive, né, para recuperar um pouco. E por enquanto eu vou desativar elas, não tem condições de refazer elas. E vamos esperar o tempo passar. E são peixes, que tipo de peixe é esse? Essa é a tilápia, né? Aí tem carpa capim, carpa húngara, né, mas essa já foi vendida. E tem peixes grandes aí também, né? Tem bem grande. Mas esses já foram vendidos. JMV Notícias volta depois do intervalo comercial, já está aqui nos estúdios do JMV Notícias, JMV TV, o vereador Davi Buzzarello, do PMDB. Nós vamos bater um papo ao vivo com o vereador. Voltamos já já. Voltamos com JMV Notícias, edição desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro do ano 2011. Eu recebo aqui, está aqui nos estúdios da JMV TV, o vereador Davi Buzzarello, do PMDB aqui de Timbó. Boa tarde, obrigado pela sua presença, vereador. Boa tarde, Salmos, e um cumprimento muito especial aos amigos da JMV TV. Bom, vamos falar sobre a situação do Hospital Oasi. E sobre esse assunto, o vereador Davi Buzzarello encaminhou uma indicação, né, da Câmara de Vereadores, sugerindo que aquela parte do dinheiro, recurso que a Câmara de Vereadores pretende para construir, né, o prédio, a sua nova sede, essa parte, uma parte seja repassado ao Hospital Oasi, que está na UTI. É isso, vereador? É isso mesmo, Salmos. A gente está acompanhando aí na imprensa todos os dias os jornais veiculando a difícil situação a qual o Hospital Oasi atravessa em Timbó, e nós, como classe política, como vereadores, nós precisamos sim, não apenas dizer que o hospital está em situação ruim, mas sim buscar ajudar essa situação. Então, nesse sentido, eu busquei me debruçar sobre o assunto, tentando achar uma maneira viável que a gente pudesse contribuir com a situação do Hospital Oasi. E nesse sentido, em virtude da Câmara estar construindo sua nova sede e de um valor realmente alto, a sede, só a estrutura física irá despender 3,3 milhões de reais, eu tenho uma frase de um ex-prefeito da qual eu carrego comigo e acho muito importante, onde que esse ex-prefeito falou que ele podia deixar de fazer obras, mas não podia deixar de fazer saúde. Eu acho que saúde é prioridade, é essencial na vida da pessoa, e sem saúde ela não faz nada. Então, nesse sentido, eu encaminhei essa indicação na Câmara de Vereadores, solicitando, então, que parte desses recursos destinados para a construção dessa sede fossem devolvidos ao município de Timbó, e assim que o município pudesse fazer um convênio com o Hospital Oasi para destinar esses recursos, então, na ajuda para o hospital para sair dessa situação delicada. Vereador Davi Buzzarello, qual foi a reação dos seus colegas da Câmara de Vereadores, os seus pares aí, os vereadores? A reação, a princípio, foi muito estranha por parte dos vereadores da base governista, até porque a indicação é uma sugestão. Tu repassar ao Executivo, à presidência da Câmara, uma ideia para que se possa aplicar. E nesse sentido, a indicação, pela primeira vez na história da Câmara de Vereadores, foi colocada em votação, coisa que eu estranhei muito. E nesse sentido, na votação, infelizmente, os vereadores da base governista votaram contra a indicação, com 5 votos contrários e 4 votos a favor da indicação. Por que eles foram contra essa sua indicação, sendo contra a sua indicação, são contra esse repasse da verba da
Câmara de Vereadores para o Hospital UAS. Por quê? Eu coloquei lá, eu digo que eu fico realmente... Eu estranho essa situação dessa votação, até porque todo mundo fala em ajudar o Hospital UAS, que precisa ajudar. E quando a gente apresenta uma solução que é viável, que pode ser feita, que a gente vê que outros municípios já aplicaram, já fizeram e deu êxito, nós poderíamos, Timbó, muito bem pegar essa ideia e aplicar. Infelizmente, tem vereadores que não sei qual motivo resolveram arquivar a indicação e, nesse sentido, não poder colocá-la em prática. Eu fiquei muito triste, muito decepcionado, porque quando a gente fala em saúde, a gente fala nas pessoas de Timbó que precisam de exames, que precisam fazer cirurgias, que precisam do atendimento médico. Infelizmente, com o hospital fechando as portas, essas pessoas vão deixar de ser atendidas em Timbó. E outra coisa muito importante, se o hospital vier fechar, para abrir novamente vai demorar muito tempo. Isso que nós temos que pensar. Um município como Timbó, com 35 mil habitantes, que a história que tem Timbó, com seu desenvolvimento, não ter um hospital para atender as suas pessoas, não ter um hospital onde que a pessoa que é timboense, que tem filhos aqui, que possam ter filhos nascidos em Timbó. A partir desse momento, com o fechamento do hospital, caso isso vier a acontecer, nós não vamos ter mais timboenses. Resumindo, o vereador Davi Buzzarello, os vereadores da base do governo, os vereadores que apoiam o prefeito Laércio Schuster, quer dizer, eles são a favor da construção da Câmara de Vereadores, mas mostraram-se contra o repasse, então, desta verba da Câmara para o Hospital e Maternidade, o Hospital UAS, para salvar essa casa de saúde, é isso? Essa foi a conclusão que nós tiramos, porque a partir do momento que a gente apresentou essa ideia, ficou muito claro qual é o nosso objetivo. Vamos diminuir o ritmo da construção da sede nesse ano, até porque tem 2 milhões de reais disponíveis esse ano para a construção dessa sede, e o meu pedido era que, então, uma parte desse valor, que seriam 725 mil reais, que fosse destinado, então, ao Hospital UAS, até porque liquidaria todas as dívidas do hospital e assim daria um fôlego muito grande para que ele se reestruturasse, se fortalecesse, para poder, então, caminhar muito bem de maneira sólida. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, o prefeito Laércio, em entrevista ao JMV TV e também numa entrevista que ele concedeu ao Jornal do Médio Vale, ele disse que quer salvar o Hospital UAS. Eu sempre digo, a prioridade existe e a gente realiza essa prioridade não com palavras, com ações. A gente não basta vir na rádio, no jornal e apenas falar que a situação está delicada se a gente não apresenta a solução. E foi isso que, como vereador, eu busquei fazer. Apresentar uma solução viável para que a gente pudesse tirar o Hospital UAS dessa situação. Foi apresentada na Câmara uma indicação de 9 páginas, onde que todas as etapas jurídicas e legais foram colocadas por mim. Fiz reunião com várias pessoas, advogados, para que eu pudesse apresentar algo realmente viável, que pudesse dar uma solução momentânea, mas eficaz ao hospital. Infelizmente, a base governista do prefeito Laércio votou contra, sem argumentos sólidos, apenas dizem que querem ajudar o hospital, mas na hora de realmente estender a mão e fazer essa ajuda, eles se curvam, cruzam os braços e deixam o hospital na situação que está. Aliás, aqui vai uma sugestão aos vereadores aqui de Timbó, vereador Davi Buzzarello. Lá em Pomerode, o Hospital e Maternidade Rio do Texto estava na UTI. E assim que o prefeito Paulo Pisolatti, do PP, que é do partido até do prefeito aqui de Timbó, Laércio, ele assumiu, chamou os vereadores, chamou a comunidade, chamou os empresários, houve essa parceria, a Prefeitura de Pomerode passa uma verba X para o Hospital e Maternidade Rio do Texto, a Câmara de Vereadores lá de Pomerode repassa a cada 6 meses também um valor X ao Hospital e Maternidade Rio do Texto, e lá está dando certo, inclusive até atendendo pacientes da vizinha cidade de Rio dos Cedros que vão lá para Timbó, Jaraguá do Sul, para Pomerode, Jaraguá do Sul, idem. É isso, Salmos. Lá os poderes públicos constituíram, se uniram e buscaram uma solução. Foi o que nós colocamos aqui. O prefeito Laércio muitas vezes disse que a prefeitura não teria recursos disponíveis
para investir no Hospital Oasi, então nós demos os recursos para eles, que seria esses da sede da Câmara. Se a Câmara terminar esse ano ou ano que vem a sua sede, não faz a diferença, porque ela não é uma obra urgente, uma obra necessária. A gente hoje está numa sede alugada, mas enfim, os espaços acomodam a Câmara perfeitamente, dá para fazer o trabalho legislativo sem problema algum, então nós poderíamos sim, em detrimento do Hospital Oasi, essa entidade de 73 anos, que tanto fez por Timbó e pela saúde de Timbó, merecia esse respeito por parte de todos os vereadores, apoiando essa ideia. Eu gostaria de ter visto naquela sessão todos os vereadores se manifestando a favor, dizendo que querem ajudar o Hospital Oasi, que vão abrir mão de construir a sede para poder ajudar o hospital, e assim nós poderíamos dar uma solução, e lá na frente, no próximo passo, nós poderíamos cobrar do governo estadual e federal um repasse anual para que a gente pudesse manter o hospital sempre bem fortalecido, com sua estrutura administrativa e financeira saudável. Aliás, houve até um desentendimento, aí, um bate-boca entre o vereador Davi Buzarello e o vereador Charquinha, né? Na Câmara de Vereadores. Na verdade, quando a gente trabalha, e como foi feita essa indicação, que foi uma indicação que eu trabalhei muito, me dediquei em cima, conversei com várias pessoas, a gente montou realmente uma indicação respeitável, com argumentos, com fundamentos, e quando simplesmente rejeitam sem dar qualquer motivo, isso nos deixa triste, porque a gente fez um trabalho dedicado, a gente fez um trabalho buscando o melhor para a nossa gente de Timbó, e infelizmente eles rejeitaram. Então, na verdade, os ânimos acabam ficando à flor da pele, a gente acaba se exaltando muito, mas é porque a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer ver as coisas indo para frente. E tem vereador que me parece que não gosta muito que as coisas deem certo, ou não gosta quando é vereador da oposição que dá a ideia. Parece que só quando é vereador da oposição ou prefeito que acha uma solução, essa solução pode ser implantada. E quando é oposição, essa situação tem que ser descartada. Infelizmente, quem perde é o Hospital Oasi, quem perde são as pessoas de Timbó, quem perde é o nosso município, porque isso é divulgado nos jornais, na rádio, e os municípios vizinhos acabam colocando e taxando a nossa classe política, rebaixando, e isso me deixa muito triste, porque não precisaria ser esse caminho. Nosso caminho poderia ser esse final de semana, a gente está noticiando na imprensa de que a gente conseguiu recursos para o Hospital Oasi, que o Hospital Oasi vai conseguir pagar suas dívidas, e dentro disso ele vai conseguir fazer um planejamento e vai conseguir sair da situação delicada que está. Infelizmente isso não aconteceu, mas vou continuar trabalhando juntamente com toda a bancada do PMDB que apoiou essa indicação, a bancada do PSDB que também esteve a favor. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho como vereador de cabeça erguida, buscando sempre o melhor para Timbó e sua gente. Parabéns por essa sua iniciativa, com essa sua indicação, sugerindo aos vereadores para que a Câmara de Vereadores repassasse o valor X. Qual é o valor que a Câmara, se desse certo, iria passar para o Hospital e Maternidade? O senhor disse que 3 milhões e 300 mil reais é a verba, o quanto ia custar a Câmara? Isso, a estrutura física. E até tem um dado importante aí, Salmos, porque ano passado foi destinado para essa obra 1 milhão e 100 mil reais. E desse valor de 1 milhão e 100 mil, ano passado foi usado apenas 624. Isso já é uma demonstração que o ritmo de trabalho tem que ser muito acentuado para gastar esse montante. Então, desse 1 milhão e 100, gastaram 624 mil. Sobrou 475, que deveriam, ano passado, voltar para a Prefeitura. Mas a Câmara empenhou esses valores para não devolver para a Prefeitura e vai gastar esse ano. E esse ano tem uma previsão orçamentária de 1 milhão e 450 mil para a obra. Ou seja, tem disponível para a construção da sede perto dos 2 milhões de reais. Então seria perfeitamente cabível, e é isso que eu pedi, que 700 mil reais desse valor destinado esse ano para a obra fosse destinado para o Hospital Oasi, porque é esse o valor que o hospital tem de dívida, e acabaria liquidando todas as dívidas do hospital, e aí para tu pensar para frente, para tu pensar em novas soluções é muito mais fácil, porque tu não está no aperto, tu não está na situação delicada de ter que pensar se tu vai ter dinheiro para pagar funcionário do hospital, se tu vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, sairia dessa situação. Aí tu consegue trabalhar muito mais fácil buscando outras alternativas. É uma pena que os vereadores da situação que apoiam o prefeito na Câmara de Vereadores aqui de Timbó não acataram essa indicação
do vereador Davi Buzzarello. Eu tenho que ir para um rápido intervalo comercial e depois vamos falar um pouquinho aí sobre a prestação de contas, 2 anos de mandato do vereador Davi Buzzarello. Já, já. E voltamos com JMV Notícias desta quinta-feira. Estou conversando aqui ao vivo com o vereador Davi Buzzarello, vereador de Timbó, do PMDB. Vereador, me diz o seguinte, amanhã sai encartado no jornal do Médio Vale e também o senhor vai estar distribuindo para a comunidade um encarte, no jornal do Médio Vale sai um encarte sobre a prestação de contas dos 2 anos do vereador Davi Buzzarello, é isso? Isso mesmo, Salmos. Nós chegamos agora na metade do nosso mandato, 2 anos, então acho importante o vereador fazer essa prestação de contas com a comunidade timboense. As pessoas de Timbó merecem esse respeito, até porque fui votado em todos os bairros de Timbó, em todas as urnas, em todas as sessões recebi voto. Então eu acho que é muito importante o vereador dar essa resposta para a comunidade, mostrar para ela que ele está fazendo, que ele está trabalhando, que ele está respondendo aos anseios da comunidade. E nesse sentido nós montamos essa prestação de contas 2009-2010, aonde que a gente intitula um mandato a favor de Timbó. Eu sempre enfatizo isso muito bem. Cada pedido meu na Câmara representa o pedido de um timboense, de uma necessidade, de um anseio das pessoas de Timbó. E nesse material as pessoas vão poder acompanhar o vereador no dia a dia. Tem uma prestação de contas mensal, desde 2009, de janeiro de 2009 até dezembro de 2010, mês a mês há a prestação de contas do que foi feito pelo vereador, o que foi apresentado, quais foram as bandeiras e as lutas do vereador Davi Buzzarello nesses 2 anos na Câmara de Vereadores. Isso aí toda a comunidade vai receber esse folheto? Será distribuído em todas as casas de Timbó e também vai haver encartes no Jornal do Médio Vale desse final de semana. Então toda a comunidade vai receber em casa esse material, vai poder acompanhar e lá também vai ter informações para estar entrando em contato com o vereador, porque hoje eu sempre enfatizo isso muito bem. Estou me dedicando somente ao mandato de vereador de maneira exclusiva. Então eu tenho escritório aberto para atendimento à comunidade. Então lá, além da prestação de contas, está lá o meu endereço, meu telefone, e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato com ideias, com críticas, com sugestões, para que a gente possa junto construir uma Timbó melhor. Tá certo. Vereador Davi Buzzarello, do PMDB, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios, falando ao vivo. Parabéns aí pelo trabalho que o senhor vem realizando, uma jovem liderança, um vereador jovem aí na política, né? Tem muito ainda aí pela frente aí para contribuir com a nossa comunidade, com sugestões, enfim. Parabéns aí pelo seu trabalho, tanto lá na Câmara de Vereadores, quanto junto à comunidade de Timóis. Agradeço o espaço, Salmos, e a comunidade de Timbó pode ficar tranquila que lá na Câmara de Vereadores ela tem um representante chamado Davi Buzzarello que busca trabalhar, acima de tudo, pelo interesse das pessoas, pelo aquilo que é bom para o nosso município. A todo momento, as votações que são feitas lá, o vereador sempre se posiciona a favor da comunidade timboense. E esse é o importante. A essência da política são as pessoas, são a vontade e os anseios da comunidade. E é isso que eu busco aplicar no meu dia a dia, no meu mandato de vereador. E tenho certeza que ao longo desses 2 anos consegui fazer um pouco disso, consegui levar muito à frente a vontade e os anseios das pessoas. E com certeza nesses próximos 2 anos teremos muito mais trabalho para mostrar e a gente vai poder chegar ao final desse mandato com uma carta de realizações, de trabalho feito em prol da comunidade. Obrigado, vereador Davi Buzzarello. Nós estamos encerrando aqui o JMV Notícias, que volta amanhã a partir das 4 da tarde. Agradecendo seu carinho, a sua audiência, você, internauta. Até amanhã, desse mesmo horário.